prazer participar. Sejam bem-vindos. É isso aí. E bom, gente, essa live é em prol do Dia do Psicólogo, né? E a gente sabe que a psicologia é uma profissão muito desafiadora, imagino que seja, né? Afinal, lidar com mente humana, comportamento diferenciado, né? Cada um é cada um, né? Cada um é diferente do outro. E então a gente fez essa live em referência ao Dia do Psicólogo, que foi dia 27 de agosto, né? E para isso a gente convidou uma pessoa muito importante na profissão. E a gente percebeu, lendo simplesmente o currículo dele, que ele é apaixonado pela profissão. Afinal, são muitas especialidades que ele buscou, são muitos cursos, né? E uma trajetória brilhante. E a gente está aqui com o Wellington Mercante. Muito obrigada por você ter topado esse bate-papo, viu, Wellington? Obrigado, Vanessa. É uma honra estar aqui com vocês. Eu amo demais a M-Serve. Ai, que bacana. Não é só na frente de vocês, eu falo isso em todo canto que eu estou. Então é uma honra para participar, principalmente para falar da minha profissão, que é a profissão que eu amo muito. Ai, que bacana, Wellington. Bom, para isso a gente quer começar aí na origem, né, da situação. Wellington, se tratando dessa profissão que é realmente complexa, né? A gente sempre fala, né, Bruna? Sim. O quanto deve ser desafiadora. Eu também sou profissional de saúde, né? Estive por muito tempo em unidade de saúde e sei que é muito difícil, seja no âmbito hospitalar, seja em qualquer área, né? É difícil lidar com o ser humano de uma forma geral, né? O que te fez buscar cursar psicologia, Wellington? Conta pra gente. Então, na minha família, meu pai e meu irmão, eles são da área de eletrônica. Então, é claro que quando eu comecei a estudar, no ensino médio eu fui estudar o quê? Eletrônica. E aí, no caminho, eu percebi que eu não entendia nada de exatas. E aí, eu já tenho uma tia que é psicóloga, ela já era na época, e conversando com meus pais, a gente foi entendendo que não, aquele não era o caminho da eletrônica. E aí eu fui vindo para a área de humanas até que eu me encontrei ali na psicologia. E ali foi amor à primeira vista e continuei ali na busca e fui participando de algumas palestras. E aí até que entrei na faculdade e dali foi aí a paixão da vida. Nossa, que bacana, né? Bom, eu acho que, assim, a gente está aqui com o seu currículo, né, Bruna? Sim. E a Bruna vai estar abordando um pouquinho aqui com você dessa trajetória que eu achei muito interessante. São diversas áreas, realmente. Eu acho que ajuda também para quem está começando na profissão, né? A ter um norte, de repente. Então, se você nos permitir, a gente gostaria aqui de destrinchar esse currículo vamos lá, brilhante. Então, eu te peço licença, Wellington, para estar passeando pelas suas experiências. Hoje o Wellington atua como diretor técnico de um centro de atenção psicossocial, coordenando, supervisionando o atendimento desse órgão. E a gente sabe que lá ele lida, né, de forma desafiadora com essas questões dos próprios pacientes, né, em relação à saúde mental de cada um deles e em relação às famílias também, Sim, que têm que sim. estar prontas para receber esse paciente em determinadas situações, né? Uhum. E, além disso, o Wellington também atua como psicólogo hospitalar em 2 grandes hospitais aqui no Rio de Janeiro. E ele vai falar um pouquinho pra gente depois, com detalhes, né, das funções que ele exerce, né, que são as mais diversas também. A psicoterapia, que o psicólogo está sempre ali com o seu consultório, com os seus pacientes e dando aquele suporte, né, diário. Então, ele também atua como psicoterapeuta em consultório clínico desde 2021. Desde 2015, na Desde verdade. 2015? Isso. Eliton, então fala um pouquinho pra gente. Hoje, como diretor técnico, né, das unidades de saúde, quais são os seus maiores desafios? A gente tem essa curiosidade de saber o que você usou da sua formação para hoje chegar onde você chegou. Foram muitos caminhos, né, para chegar até hoje. São 10 anos de formado esse ano que eu completo. Eu nunca tive medo de arriscar, então eu fui fazendo cursos, capacitações, então tinha palestra eu ia, tinha congresso eu ia, trabalho voluntário eu me arriscava para ir, porque era ali, era prática, eu tinha que aparecer, né? A psicologia, o cartão de visita é o próprio profissional, então o início parece muito difícil para quando o profissional se forma. E aí, vou atender quem agora, né? Me formei agora. E essa busca por
fazendo novos cursos, indo dar palestras em igrejas, em escolas, em centros culturais, para que as pessoas pudessem ver quem era a Ellington Mercante, né? E aí sim as oportunidades foram surgindo, os clientes do consultório foram aparecendo, na busca, porque eu tinha que ter algum diferencial, né? Porque existem vários psicólogos, então para a pessoa me escolher, eu tinha que ter ali algo que dissesse, não, eu quero fazer com você a terapia, né? Eu quero contratar você para trabalhar aqui com a gente. E foram N cursos e capacitações e pós-graduações para chegar aí nesses 10 anos. O desafio maior hoje num CAPS, né, é estar ali trabalhando tanto com esse paciente que está adoecido e principalmente com essa família que também adoeceu junto com ele, né? Um transtorno mental não é algo que vai passar, então esse paciente ele vai sempre ter esse transtorno mental e essa família vai sempre ter que lidar com esse paciente com transtorno mental. E muitas famílias acabam se cansando, porque realmente é cansativo, porque realmente é desafiador para essa família. E esse paciente, por vezes, vai estar tudo tranquilo, por vezes ele vai conseguir responder bem ao tratamento. Em alguns momentos, não. Às vezes, o tratamento está tendo ali um percurso legal, ele está conseguindo tomar a medicação, ele está conseguindo fazer as terapias, mas acontece qualquer outra situação, às vezes até clínica, e aí tudo é desregulado. Então, e aí tem que começar de novo, rever a medicação, porque esse paciente também tem outras questões. Ele também quebra um braço, ele também quebra um dente, ele também tem questões de infecções e isso acaba agravando todo o quadro desse paciente também, né? Acaba tirando ele ali do cotidiano dele, tirando ali ele da normalidade dele, entende? E acaba sendo bem difícil para a família lidar com isso. Então, no CAPS é esse trabalho que é com a família, é com o paciente, é com a comunidade que mora perto desse paciente também. Os vizinhos desse paciente, eles colaboram muito para o tratamento dele também. A vizinhança do CAPS colabora muito para o tratamento dos nossos pacientes também. Eu gosto muito dos vizinhos do CAPS especificamente, porque assim, eles não escolheram morar do lado de um CAPS e eles abraçaram a ideia da saúde mental e unem forças ali com isso. Então, isso é bem bacana. Bem bacana. Eu tive a oportunidade de visitar, né, o CAPS em que o Wellington dirige, e são várias oficinas, são uma série de habilidades que você vê esse paciente desenvolvendo junto com os demais, junto com a sua família. Eles têm um espaço de convivência, né? Muito agradável também. Então, eu tive essa... E quando eu cheguei, imaginei que fosse uma casa. Eu tive essa sensação, né? Porque parece, se mistura com a vizinhança. Então, eu entendo bem quando você fala que a vizinhança coopera, porque de fato... Desculpa. De fato, quando a gente chega e olha, né, externamente, você imagina que seja uma coisa só, né? Que seja só uma área residencial e não, né? Grandes coisas acontecem ali dentro daquele centro, né? Verdade. A ideia do CAPS é reabilitar para reinserir na sociedade, Sim, né? sim. Então, quando você fala dessa abordagem familiar, é porque todo mundo tem que estar preparado para isso e receber e saber lidar ali no dia a dia, Sim, não é sim. isso? Nós estamos fazendo um trabalho com os pacientes, especificamente, de protagonismo desse usuário. É um trabalho muito interessante da gente trazer esse usuário do SUS, né, que é o nosso paciente, de trazer ele para frente, para ele falar. Então, ao invés da gente Que falar bacana. por ele, a gente tem colocado ele para falar. E no dia da luta antimanicomial a gente fez isso. Então, no meio lá dos palestrantes, na mesa, tinha um paciente. E o paciente poder falar da vida, poder falar das vivências, como é que foi ficar internado, como é que foi todo o percurso de tratamento até ele encontrar o CAPS. Porque isso é algo muito recente, né? Muito legal. Os CAPSes têm 20 e pouquinhos anos.
O CAPS específico que eu atuo tem só 22 anos. Então, há 22 anos atrás, esses pacientes que estão lá, eles estavam presos nos manicômios ainda. E trazer para eles esse protagonismo é uma coisa, assim, fenomenal. Desse paciente poder falar da vida dele, palestrar sobre a vida dele. Eu tenho levado eles em universidades para eles falarem com alunos. Isso Eles tem super sido topam, assim, esse super desafio? Que super legal. top. Claro que é um recorte de alguns Uhum. pacientes, né? Nem todos ainda conseguem, mas o número vem aumentando desses pacientes que conseguem ir até as faculdades para falar. E aí lá eles falam e os alunos perguntam e aí eles gostam disso. Então, assim, é um movimento bem legal que eles estão fazendo. Recentemente a gente fez um sarau também num auditório lá do museu e foi muito legal. E os pacientes puderam ali falar as poesias, mostrar as produções textuais, as produções musicais deles. Isso é muito importante. Muito, muito sim. Nossa, parabéns pelo trabalho diferenciado, viu? Eu, como profissional de saúde, né, me formei mais ou menos 15 anos atrás, e quando eu estagiei, eu fui para um manicômio, né? Mal se conhecia o CAPS, né? Cheguei também a passar um pouquinho pelo CAPS, mas muito rápido, era um serviço basicamente de pintura, uma coisa mais superficial, primária, né? Então, ver essa evolução, né? Que tem profissionais tão voltados para isso, né? Para sustentar e para levar essa ideia da importância que o CAPS tem, é muito bacana, viu? Parabéns de verdade. Bom, temos uma pergunta. Peraí, uma pausa aqui. Como é que tá, Welly? Então, os pacientes sempre querem ser do CAPS, né? Entre parênteses, tem alguns que não, né? Tem alguns que têm aquele receio ainda, por ainda achar que não, é um lugar de loucos, então não posso ficar aqui. Mas a maioria dos pacientes que chegam até o CAPS, eles querem iniciar o tratamento ali, porque eles já passaram por muitos percalços de internações ou medicamentos que não estão dando certo, porque nada foi visto realmente corretamente ainda, né? O CAPS, ele é um tratamento intensivo, então o paciente, ele acaba preferindo por esse tipo de abordagem intensiva, porque ele acaba entendendo que aquilo ali que vai tirar ele dessa crise constante que ele está passando. Mas ainda temos muita dificuldade com os familiares, né? Os familiares, pouquíssimos familiares vão participar desse tratamento, pouquíssimos familiares vão participar das oficinas do CAPS. Nós temos no CAPS grupo de família, nós temos assembleia, que são espaços onde o familiar pode ter a voz também, mas pouquíssimos vão participar. Isso ainda é um trabalho que a gente precisa ainda cada vez ali estar plantando isso ali com essas famílias. Por isso que eu falei, a comunidade às vezes acaba participando muito mais. Às vezes um amigo desse paciente é muito mais parceiro nesse tratamento do que a própria família. Mas nós entendemos que é porque essa família também está adoecida. E aí, assim, o nosso trabalho é acolher essa família, trazer essa família para perto, para conquistar eles também. Certo. Bacana. Foi? Tem mais alguma pergunta? A saúde mental está estendida aos profissionais de saúde também? Sim, o CAPS em si, ele é um dispositivo para pessoas que têm um transtorno mental severo e persistente, ou seja, um transtorno que ele não vai ser sanado ali com o uso da medicação, o uso as terapias. Então, independente se é um profissional de saúde ou se é qualquer pessoa de qualquer tipo de profissão, ela tem uma condição de um transtorno mental, ela deve sim procurar um CAPS, é o mais indicado. O CAPS vai estar ali fazendo o tratamento que essa pessoa necessita. Então, sim, está aberto a profissionais de saúde. Não sei se também a pergunta foi no sentido de talvez eles trabalharem. Se foi, sim, os CAPS sempre têm um movimento de recontratações. Então, assim, existem muitos profissionais do CAPS que talvez já estão em idade para se aposentar ou para se afastar um pouco. Então, sim, sempre precisamos de profissionais que estão interessados nessa clínica, né?
Eu ia perguntar exatamente isso que você abordou um pouquinho aí. Como é que é esse acesso para o tratamento? Ir direto ao CAPS? Como é que é esse fluxo de O acesso? CAPS, ele é um dispositivo de porta aberta. Então, assim, você não precisa de encaminhamento para chegar até o CAPS. Se você vier com encaminhamento também, tá ótimo, mas ele é um dispositivo de porta aberta onde você vai chegar lá por demanda espontânea e aí você vai passar por uma avaliação inicial com a equipe multidisciplinar. E aí essa equipe vai avaliar se você é um perfil para atendimento ali na unidade ou não, se é um perfil para ambulatório. E aí lembrando que o ambulatório é um espaço onde a pessoa vai ter mais terapias individuais, já no CAPS não, então o perfil do CAPS já são oficinas. Então se aquele indivíduo ele não é um perfil que cabe numa oficina ou que não vai se sentir à vontade de estar no ambiente do CAPS, então aí ele é encaminhado para um ambulatório. Ah, entendi. Mega esclarecido. Mais alguma pergunta, Vanessa? Não? Então, vamos progredir aqui. Então, assim, como psicólogo hospitalar, né? Esses 2 grandes hospitais de grande porte, muitas vezes atuando em emergência, né? Dando suporte a famílias desestruturadas. Sim. E como que você me diria que o psicólogo atuaria da melhor maneira, dando, né, a sua melhor parcela de apoio nesse sentido? O hospital, ele é um outro desafio, né, para a vida, para a profissão do psicólogo. O maior desafio para mim no hospital foi a pandemia, claro, né? Acho que para todos os profissionais. Foi um período, assim, de muito medo, de muita angústia, do que a gente faz, de que forma a gente chega até o paciente. Então, foi um período bem estranho, vou dizer assim. Mas, assim, os desafios dentro do hospital, eles são muito variados. O hospital que eu atuo é um hospital que tem diversos tipos de clínicas diferentes. Ele é um hospital com maternidade, com pediatria, é um hospital com trauma, porta de entrada para sala de acolhimento de violência. Ele é um hospital que tem ala de custódia, então ele é um hospital muito completo. Então ele tem de tudo lá dentro. E isso acaba trazendo outros desafios que talvez hospitais menores ou que sejam hospitais especialistas em alguma questão não vão trazer para o profissional. Esse hospital específico eu já estive referenciado em várias clínicas diferentes. Hoje eu estou referenciado na clínica de acolhimento a vítimas de violência. Então hoje o meu trabalho lá é voltado para esse acolhimento a pessoas que tentaram suicídio, pessoas que foram vítimas de violência doméstica, violência sexual, violência urbana, e entre elas crianças, mulheres, idosos. Então, esse tem sido aí o meu atendimento hoje. Mas o hospital, o desafio é que, assim, primeiramente, quando a gente entra no hospital, a visão de psicólogo clínico, ela tem que ficar de lado. A gente ali não vai fazer clínica, a gente vai fazer um atendimento à beira-leito, porque não tem como tirar aquele paciente do leito e levar para algum lugar para um acolhimento melhor. Então é ali, é a beira-leito. Então as intervenções vão ser ali. O manejo de crise vai ser ali. Então o hospital, ele vai ter, sim, pacientes que têm transtornos mentais. Apesar desse hospital que eu atuo não seja um hospital que tem ala psiquiátrica, vai chegar o paciente com transtorno mental por qualquer motivo, por um acidente de moto, entre outras coisas. E aí a psicologia vai estar ali naquele acompanhamento, no manejo da crise daquele paciente, orientando ali da melhor maneira. Também pacientes que vão passar por procedimentos, por exemplo, de amputação. É um trabalho que a psicologia tem que estar ali com ele para tirar aquela questão do medo, da angústia que está presente ali por conta daquele procedimento evasivo que vai acontecer. Né? Assim como o atendimento a mulheres gestantes que estão com medo de perder aquele bebê, assim como as famílias que estão com as crianças internadas por N motivos, né? Então, isso também é um acompanhamento da psicologia. Além disso, também tem os acolhimentos que a gente faz no núcleo de acolhimento à família, que é o local onde o médico vai dar a notícia de óbito. E aí a psicologia vai estar ali acompanhando aquela família nessa notícia. Então, o trabalho da psicologia ele é bem extenso dentro do hospital.
Algumas pessoas acham que, né, que a psicologia não tem o que fazer no hospital, mas a gente tem muito trabalho dentro do hospital. Bacana. Legal. E eu vejo aqui também que, como psicólogo escolar, né, que foi a sua primeira experiência pós-formado, você atuou por bastante tempo em escolas, aplicando testes, né, orientando alunos na sua possível profissão, né, Sim. futura. Promoveu também projetos psicossociais com os familiares desses alunos. Você pode falar para a gente um pouquinho como funciona a psicologia dentro da escola? Então, também é um lugar que a gente não faz clínica. Então, Uhum. na época da faculdade, eu fiz muitos estágios, né? Então, eu fiz estágios em escolas onde a gente aprende a ser psicólogo e estágios em locais que a gente aprende o que não fazer quando se formar. Imagino que sim. E uma dessas coisas que eu aprendi que é o que não fazer é clínica. Não tem como o psicólogo fazer clínica na escola, ele não vai dar conta de todo aquele contexto da escola. Então, é preciso sim, ele vai fazer abordagens ali, então ele vai fazer intervenções pontuais, vai fazer orientações, mas ele precisa encaminhar para fora. Então, ele vai precisar encaminhar para um ambulatório, aquele aluno, aquele professor, aquele familiar que vier até ele na escola. E o trabalho que eu mais gostava de fazer na escola é o trabalho de investigação. Então, o aluno começou a ter quedas nas notas dele. Vamos investigar o que está acontecendo. E aí a gente começava a promover ações para investigar essa possível dificuldade de aprendizagem. E dali a gente promover para esse aluno ele conseguir superar essa dificuldade. E muitas questões não eram problemas, não eram transtornos de aprendizagem, mas aí a gente já recebe aqueles diagnósticos do Google, né? Então, aí a mãe já vem para falar, não, olha, ele tá com TDAH, ele é autista. Na verdade, não eram essas coisas. Para você ter ideia, a gente teve uma vez uma aluna que ela, na verdade, ela não enxergava do quadro, porque ela precisava usar óculos. Então, assim, era uma questão física e que ela estava tendo um prejuízo ali na aprendizagem, mas que, na verdade, ela só precisava ir num oftalmo e pronto, aquele problema foi resolvido. Um olhar diferenciado, né? Exato. Então, acaba que muitas pessoas vêm com diagnósticos prontos, até se fosse uma questão de um diagnóstico, aquela criança, aquele adolescente, ele não é o diagnóstico, né? Então, ele é além daquele diagnóstico. Então, a gente não para ali no diagnóstico. Esse diagnóstico justifica? Não. Temos o diagnóstico, então vamos trabalhar o que pode ser feito a partir desse diagnóstico. Tinha um aluno numa das turmas que ele tinha um hiperfoco nos metrôs do Rio. E aí ele sabia todos os metrôs do Rio, mas ele não conseguia aprender nada na escola. E aí a gente fez um desafio, falei com a professora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar nas questões coisas sobre o metrô. E aí, fantástico, ele aprendeu tudo sobre Nossa, que o que legal. ela estava ensinando, bacana. porque aquilo ali chamou a atenção dele. Então ele quis dar atenção para a aula porque tinha o metrô envolvido. Então, são essas questões. Esse aluno específico era um aluno com diagnóstico de autismo, mas isso não foi algo que incapacitou ele, né? Ele conseguiu, ele teve ali estratégias para aprender também, a partir aí dos estímulos certos que a gente foi colocando. Que teve esse estímulo, esse apoio, né? Que é tão importante, que muitas das instituições a gente não vê. Sim. Né, esse apoio. É importante, de fato, que tem em todas as instituições. Sim, né? sim. A gente percebeu que você gostou muito dessa área escolar, né, Bruna? Porque as suas primeiras especializações foram em prol, né? Foi. Dessa questão escolar, que foi neuropsicopedagogia, psicomotricidade, psicologia escolar e inclusão, Sim, não é sim, isso? isso. Então conta pra gente aí essa busca dessas especialidades. É uma área que eu me via muito, eu gosto ainda dessa área, de vez em quando eu faço projetos na área. Hoje eu não estou nessa área por falta de tempo mesmo, mas é uma área que eu gosto, é uma área que sempre que é possível eu revisito essa área. Então, na época, sim, minhas primeiras especializações foram voltadas para essa área, que era a área que eu atuava na época, né? E aí, indo para as outras áreas, eu fui me especializar também em outras especializações em outras áreas, porque é o que me demandava naquele momento. Mas, sim, foi
é o que eu me especializei, eu gostava muito, gosto muito ainda mesmo, principalmente a parte de orientação profissional e vocacional. Isso aí é algo que eu já trabalhava aí com os alunos do ensino fundamental e ensino médio. Então, alunos que você via que tinha ali o potencial, mas que ainda estavam envoltos em dúvidas sobre a profissão. Então, a gente criava projetos na escola para poder fazer com que esse bacana. aluno se encontrasse ali na profissão legal. dele. E isso é uma coisa que eu gosto muito. A orientação profissional, na verdade, foi o que me fez ir para a escola. Muito legal. Então, na época da faculdade, eu fiz curso de orientação vocacional. E aí, isso fez com que eu fosse na escola para aplicar. E essa foi a minha entrada nas escolas. Quando eu apresentei os projetos de orientação vocacional e profissional, aí os diretores, a gente quer isso daqui. Então, Que legal. essa foi a entrada nas escolas. Nossa, que bacana. Que bacana. E, além disso também, nós percebemos numa das suas especializações, né, interessante, porque a gente tem recebido essa demanda também dos nossos contratantes, né, Vanessa? Que é o aplicador exigência, ABA. na Uma verdade, exigência. Bruna. Sim, uma exigência. E como que você destaca isso pra gente? A importância que tem sido trazida pra gente, por exemplo, pro mercado, pro psicólogo atuar. O ABA é a aplicação behaviorista, análise da aplicação behaviorista, né, traduzindo aí. Ele é fundamental mesmo, ele é uma prática que a gente consegue trazer àquela criança capacidades, competências, trabalhar com ela de uma forma mais ampla, principalmente crianças que estão dentro do espectro do autismo. O autismo, ele é, como a gente considera um espectro, porque ele tem muitas variáveis, né? Então, são crianças e adolescentes que vão ter sintomas, sinais totalmente diferentes uma da outra, mas com o mesmo diagnóstico. Sim. Tem coisas em comum, mas vão ter coisas totalmente diferentes. Por exemplo, vão ter crianças que vão ter seletividade alimentar, outras que não vão ter seletividade alimentar. Vão ter crianças que vão apresentar muitas estereotipias, outras que não, que apresentam pouquíssimas ou nenhuma estereotipia. Então, assim, são várias coisas que aparecem, né? Então, o ABA, ele trabalha essas competências de uma forma muito lúdica, de uma forma muito ampla também, alcançando todas as crianças, todos os indivíduos com autismo, né? Não só crianças, na verdade, para fazer uma boa avaliação, para fazer uma boa orientação para esses pais também. Não adianta a gente só trabalhar com a criança dentro do consultório e lá fora do consultório os pais continuam lá sem saber o que fazer, né? Sem direcionamento, né? Isso. Então, a ABA em específico é para atuar com crianças autistas, no caso? Sim. Também trabalha outras questões, mas primordialmente a gente trabalha com crianças autistas, porque aí trabalha questões de competências, tá? Então, não é somente, mas a gente acaba trabalhando mais, é uma demanda que a gente mais utiliza. Entendi. Entendeu? E está muito crescente o autismo, né? Eu acho que por conta essa amplitude, né, como você falou, muitos aspectos e tudo, a gente tem recebido muita demanda, sabe? De aumento de quadro de pessoal, porque o público tem aumentado cada vez mais. Sim, e assim, na verdade, eu tenho uma visão de que isso sempre aconteceu. Se a gente voltar lá atrás, na época nossa de escola, a gente pode lembrar que tinha um colega de turma que parecia estranho na turma, É verdade, né? Só é não verdade. existia um diagnóstico. Assim como muitos ficavam presos nos manicômios naquela época. Então, a gente não via mesmo. Então, hoje a gente tem uma impressão de que tem muitos autistas, mas, na verdade, talvez eles sempre estiveram aí, a gente que nunca olhou para isso. Entendi. Eu imagino que até dentro de casa mesmo, né? Do familiar observar que não tinha condições de frequentar uma escola, né? Não ter aquela ajuda ali disponível e a criança era mantida dentro de casa mesmo. A gente vê muito estímulo. isso na vivência do CAPS, porque a gente encontra com pacientes adultos autistas graves, mas que nunca fez nenhum tratamento, nunca estudou, mas ficou dentro de casa, entendeu? Então,
E aí a gente tem a visão de que não, naquela época não tinha, tanto que a gente tem adultos com autismo, então tinha, mas isso estava de certa forma escondido, isso estava fora da nossa vista. Sim, com certeza. Não, é verdade. Eu mesma aqui que você está falando, eu estou pensando aqui na minha vida social e tudo, e eu conheci uma pessoa assim, cresceu comigo na infância, e a busca realmente foi pelo isolamento, porque de fato não tinha tanto esse apoio, não era tão visto, não era tão falado, né? E hoje a gente, por conta de estar sendo muito falado, a gente tem visto, né? Mais investimento em profissionais para estar dando apoio em todo sentido, como você falou do âmbito aí escolar, né? E E na é muito época também a gente não tinha profissionais que iriam fazer esse tratamento, né? Então, entendi. não lembro aí que profissionais que estariam Pois aí é. aptos a isso, eu também Pois é. não sei, entendeu? Então, Tem essa vertente também. Estão chegando mais perguntas aí pra gente. Ah, é? Então vamos lá. Bastante? Que bacana. Quais as práticas integrativas e complementares na saúde mental e psicologia? Então, a psicologia dentro da saúde mental, ela vai trabalhar com oficinas terapêuticas e psicoterapia também. E aí, essas oficinas vai ser muito variado dependendo do que é a demanda daquele CAPS. Então, a gente tem CAPSes, por exemplo, que vão ter oficinas de fotografia, porque aqueles pacientes demandam isso. Vão ter CAPSes que têm oficinas de mosaico, onde o paciente consegue ali quebrar azulejos para montar peças de mosaico. Oficinas de pintura de pano de prato, oficinas de culinária. O psicólogo ele está inserido também nesse tipo de oficinas. Então, a gente tem, por exemplo, no CAPS que eu atuo, a gente tem uma oficina chamada Oficina da Palavra. É direcionada por uma psicóloga. E o que é trabalhado nessa oficina? Realmente a produção daquela emoção. Então, eles vão falar sobre a emoção, mas não somente falar, eles vão colocar isso no papel para que eles possam ver, para que eles possam repensar aquilo ali. Então, o psicólogo está inserido nesse sentido. Também nós vamos fazer intervenções individuais, tem a psicoterapia no CAPS também, então é necessário também, assim como a intervenção em grupo. Mas o CAPS, ainda assim, o foco maior são as oficinas. Então, talvez seria esse o trabalho do psicólogo. Como a presença de psicólogos nas unidades de saúde impacta a prevenção de transtornos mentais e a promoção da saúde emocional na comunidade? Então, os transtornos mentais, eu não vejo como a gente previne um transtorno mental. A gente trata o transtorno mental, né? Porque ele não vai acontecer apenas por questões organizacionais. Acontecem também, por exemplo, burnout, e é um transtorno que acontece por conta do excesso de trabalho, mas em si, os transtornos mentais, eles acontecem por outras questões, traumas vividos, o uso talvez de drogas, de substâncias, famílias desestruturadas, entre outras coisas. Então, assim, o profissional nas unidades de saúde, ele vai sim trabalhar, porque é importante ele estar, porque ele vai ter uma visão ali do que está acontecendo e talvez iniciar esse tratamento antes que aquilo rompa algo mais grave, né? Então, talvez esse é o ponto ideal, né? O profissional ali conseguir ter essa visão antecipada, mas não quer dizer que ele vá conseguir ter no todo, né? Fazer uma leitura completa, né? Não tem como exigir isso também do profissional que está Sim. ali dentro daquele dispositivo de saúde. Por exemplo, a gente tem profissionais que acabam cometendo violência autoprovocada e de autoextermínio, né? E aí em unidades que tinha psicólogo, e assim, o psicólogo não viu aquilo, a gente não pode jogar isso pro psicólogo, né? Claro. O psicólogo, ele também estava ali naquele meio corporativo ali daquela empresa, e pode ser que aquele profissional nunca chegou até esse profissional, né? Ou por medo, ou por saber que o psicólogo iria direcionar né? ele para algo de saúde, né? Algo melhor. Exato. Então, não sei se eu respondi. Perfeito. Existe ainda demanda pós-pandemia, medo da morte, CAPs nos hospitais? Existe muito. De profissionais também, principalmente. Então, tem profissionais que ainda
estão aí com receio aí do que aconteceu. Foi um período muito difícil. Na pandemia, os pacientes, eles ficavam em isolamento e a psicologia em si, a gente fazia videochamadas para a família, para eles poderem conversar com essa família, para Sim. amenizar um pouco aquela ansiedade, aquela angústia. Mas existiram famílias, por exemplo, pessoas que perderam quase toda a família. Então, é um trauma muito, muito grande, né? Então, é algo ainda muito vivenciado. É algo aí que está latente ainda na vida dessas pessoas. Existem até livros aí sobre o trauma da pandemia, que foram escritos aí por alguns autores, e que realmente vão retratar isso, o que a pandemia deixou aí de sequelas pra Certo. gente, né? Tanto para os profissionais de saúde, como para as famílias, como para quem teve a Covid. As terapias não farmacológicas estão sendo uma prioridade? Sim, eu acredito que isso aí é em relação ao CAPS. Acredito Então, também. sim, as terapias não farmacológicas, isso é um ponto principal no CAPS, né? Não quer dizer que conseguimos isso com todos os pacientes, porque tem muitas questões de sintomas ali que precisam ali ser tratados ali com algumas medicações, mas sim é possível o tratamento com as oficinas não farmacológicas. Então, assim, o ideal é que sim. Então, isso é trabalhado dentro das oficinas terapêuticas. Então, um paciente acaba ajudando o outro também nas crises. É uma equipe multidisciplinar envolvida, né? É muito bacana. Sim, sim. Existe um trabalho sobre higiene mental e tecnológica dos pacientes e das famílias? Repete para mim. Existe um trabalho sobre higiene mental e tecnológica. Saúde, né? Acho que em relação à tecnologia, acesso aos pacientes e às famílias. Então, no CAPS, não existe. Pelo menos no que eu atuo, não. Não sei se em outros dispositivos vai existir esse tipo de trabalho, mas é um trabalho fundamental também, né? A gente pensar aí nessa questão dessa higiene mental, eu acho que isso aí, principalmente no âmbito escolar, talvez, isso aí é fundamental. Então, sim, na escola é algo mais possível de trabalhar isso, de que a tecnologia acaba adoecendo, sim, as pessoas. Então, eu acho que isso é algo que pode ser mais possível trabalhar no âmbito escolar também. Principalmente porque a criança ela acaba ficando em telas o tempo todo, Tem né? sido muito falado isso, né? E aí o prejuízo das telas é muito ruim para a criança e para o aprendizado dela, principalmente. Desenvolvimento como um todo, né? Exato. Se a gente pensar assim, como é que era na época da nossa infância, né? Então, assim, quando você lia um livro, o seu cérebro, ele tinha que imaginar como é que era aquele personagem, como é que era aquele enredo, como é que era aquele cenário da história. A tela faz com que o seu cérebro não imagine nada, você simplesmente tá ali com aquele conteúdo pronto. É verdade. E aí o livro, ele promoveria muito mais aprendizagem. Então, sim, a tela é algo muito prejudicial aí no geral, né? A gente utiliza, nós estamos aqui utilizando telas, as pessoas estão vendo a gente através da tela, mas o excesso dessa tela que é algo muito ruim. Bacana. Você trabalha em consultório também? Você tem consultório? Contem pra gente. Eu atendo no centro de Nova Iguaçu. É o consultório, na verdade, de uma amiga minha, eu subloco lá com ela. Não tenho muitos horários disponíveis, porque eu acabo trabalhando bastante. Hoje a minha carga horária está um pouquinho extensa, eu trabalho todos os dias, na verdade, de segunda a segunda. Meu Deus. Mas no consultório, sim, eu atendo ainda, porque eu penso o seguinte, eu vou ser sempre psicólogo, né? Então, psicólogo é o que realmente eu sou. Os cargos que eu ocupo, de direção ou de coordenação, são estados, né? Eu estou como, não é o que eu sou, né? Eu sou psicólogo, então, seja o lugar que eu estiver, eu sou psicólogo, então eu não gosto de perder a prática da clínica. Então, a clínica é algo que eu tenho prazer também de estar e eu gosto da clínica presencial. Apesar do online ter sido algo muito utilizado na pandemia, eu ainda tenho as minhas
minhas pequenas ressalvas com o online. Mas eu gosto ali do presencial, de estar ali frente a frente, eu gosto disso. Bacana. E também é desafiador, né? Consultório, porque nossa, a gente tinha uma psicóloga na empresa também, né? E ela contava um pouquinho pra gente, óbvio, com sigilo, não contava os casos específicos, mas falava do desafio que ela se deparava, de acompanhar, Sim. e às vezes telefonema à noite. Eu falei, nossa, gente, Sim. que difícil. É. E você gosta. Tem mais uma? Ah. Você dá para uma estudante de psicologia que está no 7º período iniciando. Olha, estava aqui no meu script, gente. hein? Essa pergunta é nossa. É nossa. Olha, que conselho que eu dou, gente. Primeiramente, estudem bastante e não esqueçam de fazer terapia. Psicólogo não é autossuficiente. Então, a gente precisa entender que a terapia é muito importante pra gente. Tem que começar a terapia pra ontem. Não sei se essa pessoa que perguntou já está em terapia, mas faça terapia. Se não estiver, inicie. Se estiver, continue. Porque a gente vai se deparar com muitos casos que vão se entrelaçar com a nossa história de vida. E a gente não tem como ter esse controle total. Então, precisa que alguém ali esteja fazendo a nossa análise, a nossa psicoterapia. Assim como você que está iniciando, inicie também uma supervisão. É necessário que a supervisão, principalmente nos primeiros anos, não porque você ainda não porque você é incapaz, mas porque é importante tanto a supervisão para as questões profissionais, como a psicoterapia para as suas questões pessoais. Então, é importante que essas duas coisas estejam aí como pilar na sua vida. Então, esse é talvez o conselho maior que eu dou. E arrisque-se, vai ser voluntário em projetos. Vou ver o que você fez, né? Foi isso. Se não sabe onde tem projetos voluntários, eu tenho projetos voluntários, então podem depois me procurar. Então, assim, são coisas que nos direcionam pro âmbito profissional. Então, é importante isso. Então, eu acho que isso é um dos maiores conselhos aí. É legal porque, assim, são muitas áreas na psicologia, né? A gente buscou aqui, bom, estudamos, né, um pouquinho, e a gente viu que tem 11 áreas, basicamente, né? Isso, por aí, sim, né? Fora os diversos cursos, deve ter mais. Como os diversos cursos, então, eu imagino, sim, né? Qual área que eu devo me firmar? Então, eu acho que essa questão de ser um voluntário, de ir para um lado e aproveitar as oportunidades te direciona de fato. Eu achei muito legal isso aqui na tua trajetória, no teu currículo. Sim. Muito bacana. E aí, Bruna, mais alguma coisa para a gente apertar ele aqui para ele contar pra gente? Então, como já veio essa perguntinha aí, né, que já era uma coisa que a gente vinha pensando, porque nós percebemos na prática que foi o que você fez, você já começou colocando a mão na massa, Sim. né? Se você pudesse falar um pouquinho pra gente da linha que você segue no seu consultório, na psicoterapia, né? Uhum. Sempre quando a gente tem alguma necessidade de buscar a psicoterapia, existem as mais diversas linhas de abordagem. Então, se você puder falar um pouquinho pra gente, só para elucidar a linha que você se identificou e que você está seguindo no seu consultório. Então, a gente tem diversas linhas de abordagens teóricas na psicologia e desde a faculdade eu me identifiquei com essa linha teórica. Eu falo que eu não bebi de nenhuma outra água. Eu vi essa e eu falei, é essa professora aqui, então eu quero ser essa abordagem aqui. E aí fui seguindo a Gestalt terapia. A Gestalt terapia, ela é uma abordagem fenomenológica, ela é dialógica, então ela é humanista, então ela é uma abordagem que está ali voltada pro aqui e agora. Isso é algo que a gente utiliza muito. Prestar atenção nessas emoções, nos sentimentos que estão presentes, nesses pensamentos que estão presentes. E não falo isso em detrimento de nenhuma outra abordagem, cada uma tem seus benefícios, as suas qualidades, mas essa é a abordagem que eu amo muito, então eu gosto dessa abordagem, é a abordagem que eu me identifico, eu utilizo ela em todos os meus trabalhos, não só na clínica. Eu lembro que uma vez uma pessoa entrou em contato comigo me vendendo um curso, e aí essa pessoa falou, olha, eu tô vendendo o curso dessa abordagem aqui.
E eu falei, então, mas eu não sou dessa abordagem, eu sou da Gestalt terapia. Ele, não, mas essa abordagem tem coisas que a sua não consegue alcançar. Eu falei, não tem isso, eu consigo usar minha abordagem em todas as áreas que eu trabalho. Então, eu utilizo Gestalt terapia na escolar, no hospitalar, na saúde mental. Aham. Não importa onde eu esteja, eu vou estar usando a Gestalt terapia, entendeu? Perfeito. E outra coisa que eu observei também, que não é só a Gestalt terapia que você usa as habilidades que você foi conseguindo aí no decorrer. Então, Com se você certeza. começou como psicólogo hospitalar e você também atua como palestrante, né? Sim, Como sim. instrutor de cursos e Sim, palestrante. sim. Então, a gente usa essa dinâmica escolar, né? Essa dinâmica da oratória durante as palestras, durante as orientações vocacionais, como você fez, né? Sim. E é muito interessante. Com certeza, lá no CAPS, né, 10 anos depois, você conseguiu utilizar isso também instruindo as oficinas, né, dando suporte a esses profissionais que fazem as oficinas. Então, assim, isso que eu achei muito interessante, É. né, na sua trajetória, porque o tempo inteiro as situações conversam, Sim. né? Você não deixou de usar nada, Sim, né? Você sim. está só aprimorando e, Sim. né? E muito interessante Em mesmo. 2018, eu comecei a trabalhar num CAPS AD, álcool e drogas. E o trabalho que eu desenvolvi lá foi de orientação profissional, que é o que eu utilizava na escola. E aí, esse trabalho era o uso das dinâmicas, o uso da orientação profissional como redução de danos dessas drogas. Então, assim, pensar nas profissões fazia com que eles focassem na profissão e desistissem um pouquinho ali daquele uso de drogas. Então, Olha. era uma redução de danos. Então, Interessantíssimo. era algo fundamental que a gente utilizava e que eu acredito que esse CAPS que eu atuei ainda utilize, porque eu não estou mais nele, mas acredito que eles deram continuidade nesse trabalho e que é algo, assim, fantástico Fantástico. que a gente vai promovendo ali pro paciente. Que faz a diferença na vida dele, com certeza, né? É, porque para o ser humano em geral, né, tomar uma decisão, ele tem que ter uma consciência, né? Então, essa abordagem toda, eu acho que traz essa consciência e a decisão de querer dar um passo diferenciado, né? Acho que é esse o caminho, né, isso. Sim. Bom, tem mais alguma experiência que você queria acrescentar pra gente aí da tua trajetória? Eu acho que, assim, algo que eu sempre lembro quando eu falo da minha trajetória é de um momento específico na minha graduação, que era uma professora, que hoje é uma grande amiga, Fátima Antunes. Ela fez uma dinâmica e nessa dinâmica a turma foi dividida em grupos. E o meu grupo, a gente tinha que montar uma torre com folhas de papel. Era essa a dinâmica. Então, a exigência era apenas monte uma torre que fique em pé e que seja mais alta do que a dos outros grupos. E conforme a gente ia montando, a gente conseguiu montar a torre. Quando a gente olhou para o lado, a do outro grupo era muito maior. E aí a gente desistiu. E essa professora foi insistindo com a gente. Vai, gente, vai. E a gente, não, já acabamos. E a gente desistiu. E aí a torre do outro grupo, que era enorme, ela caiu. E a nossa tinha ficado em pé. E ela falou, gente, vocês desistiram ao olhar para o outro. E a partir dali eu falei, não, então eu tenho que olhar para mim. E foi essa virada de chave na faculdade, onde eu comecei a querer muito estudar, a querer ser diferente, né? A buscar o meu diferencial. Eu lembro que eu fui monitor de turma, eu fiz estágio em vários lugares, tanto que o coordenador do meu curso falava para mim, então não tem mais onde colocar horas, já acabou. E aí eu falava, não tem problema, eu vou fazer mesmo assim. E eu acho que é isso, para quem está estudando, tem que realmente se lançar aí, tem que buscar. A faculdade é o momento para você experimentar essas áreas. Então, assim, quanto mais estágios vocês fizerem, esquece isso de procurar estágio só remunerado, vai fazer estágio que não paga nada ainda. Esse é o momento para isso. E depois você vai ser recompensado aí nisso. Bacana. Bom, tem mais alguma perguntinha? Não? Tá, então beleza. Eliton, queria que você deixasse uma mensagem, assim, para os seus colegas psicólogos aí, né? Dia do psicólogo foi ontem, né? Então, assim, parabéns 27. você também. Mas a gente realmente admira muito a tua profissão, viu?
eu, na minha profissão, eu sempre falava que eu era um pouquinho psicóloga, né? Porque a gente lida ali com cuidado, fica ali direcionando, né? Pertinho do paciente, mas, de fato, o serviço de psicologia é importantíssimo, viu? Então, queria que você deixasse uma mensagem aí para os seus colegas. Então, quero desejar a todos aí um feliz dia do psicólogo, né? Que vocês consigam sempre buscar essa capacitação, que vocês consigam sempre buscar ser profissionais. Tudo que a gente aprende é pra gente, não é algo pro outro. Então, tudo que você fizer por você, nas capacitações, em palestras, em congressos que participar, você está fazendo para você, para a sua capacitação, para o seu desenvolvimento profissional. Então, esse é o ponto principal. Então, se joguem nisso. Então, aos profissionais que já são formados, eu desejo que nunca esqueçam aí que, parafraseando Jung, que ao tocar uma alma humana, nós não deixamos de ser também outra alma humana, né? Então, vamos sempre buscar isso aí pra gente. É isso. Perfeito, perfeito. Bom, muito obrigada mais uma vez por você ter topado estar aqui conosco nesse bate-papo. Bruna, obrigada pela parceria de sempre. Obrigada, equipe. Bom, se vocês tiverem mais alguma pergunta, né, vocês podem deixar ali na caixinha que a gente vai responder em outros momentos, porque a ideia, de fato, né, a gente está formatando para a gente ter outros momentos como esse, né? Então, se você também for de outra área, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, enfim, e tiver interesse em bater papo aqui conosco, né? Deixa uma mensagenzinha lá no direct que a gente vai fazer contato com vocês, viu? Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, obrigada, gente. Obrigada.